pergunta muito interessante e bastante complexa no direito. Inclusive, não há resposta clara, tá? Não há resposta clara. Qual a diferença entre execução e atos preparatórios? Na prática, né? Porque na teoria você já entendeu, na teoria eu já te expliquei. Agora, na prática, qual que é a diferença entre executar, você começa a execução, e o mero ato preparatório? Porque veja só, essa diferença aqui é muito abstrata, na prática ela causa uma diferença muito grande. Porque se eu entender que já houve a execução, o autor irá responder por tentativa. Agora, se é ato preparatório, não. Olha aqui o que eu escrevi. Qual a diferença entre execução, o início dela, e o mero ato preparatório? Vamos a um exemplo? Imagine que João, buscando furtar um televisor no interior da residência de Antônio, posiciona-se na esquina aguardando o morador sair do imóvel, deixando a propriedade desvigiada. Então, a conduta 1 do João, que quer furtar, é se posicionar na esquina. Eu estou escondido na esquina. Quando o Antônio sai, João pula o muro da casa, conduta 2. Então, a conduta 1, fiquei na esquina já esperando para entrar na casa. A conduta 2 é pular o muro da casa. A conduta 3 é entrar na casa, porque uma coisa você pula na casa, outra coisa você entra no quarto do cara. E a conduta 4 é pegar o televisor. Você pode até pensar numa conduta 5ª, que seria sair com o televisor da casa. Me diga, onde que eu posso dizer que iniciou a execução e, portanto, pune-se por crime tentado? Você percebe que isso é difícil pra caramba de responder? Você percebeu que isso não é tão fácil de responder? Porque, veja só, o cara já tá de braço cruzado na esquina esperando o cara sair, já não é tentativa? Ou é mero ato preparatório? Ah, eu pulei o muro. Tá, mas pular o muro quer dizer obrigatoriamente que eu quero furtar? E se fosse para pegar uma pipa? E se fosse para só violar o domicílio, que é um crime próprio, chamado violação de domicílio, artigo 150? E se fosse para dormir na casa da pessoa porque o cara não tem abrigo? Ah, mas quando ele entrou na casa, aí com certeza é. Mas e se eu não toquei na televisão? Eu não toquei na televisão. Imagine então que eu peguei a televisão, mas eu não tirei a televisão de casa. Então, viram como isso é complicado? Bom, como eu disse para vocês, não há uma posição muito clara sobre isso. Mas eu posso dizer para vocês que existem teorias a respeito deste posicionamento. E eu gostaria de passar com vocês por todos eles. A teoria, e eu vou colocar aqui para vocês no Instagram para vocês verem, tá? A teoria ou as teorias do iter criminis, elas passam pela primeira teoria, teoria subjetiva. Elas passam pela teoria da hostilidade ao bem jurídico. E elas passam pelas teorias objetivas, que é a teoria objetivas, objetivo formal, objetivo material e objetivo individual. Você já está percebendo aí que de todas as teorias, a objetivo individual eu grifei, eu negritei, porque é aqui os tribunais mais têm entendido como a teoria que deva ser aplicada ao Brasil. Mas você pode utilizar outras teorias, você vê aos montes utilizando muitas vezes o objetivo material, muitas vezes o objetivo formal. Grandes doutrinadores falam da teoria da hostilidade ao bem jurídico. E a teoria subjetiva, esta sim, ela foi uma das primeiras a surgirem, está um pouquinho ultrapassada. Então acredito que você viu aí, anotou. Olha só, a teoria subjetiva é aquela em que o agente revela a sua intenção de praticar o delito. Então imagine, senhores,
Imagine que aquela pessoa que está de braço cruzado querendo furtar, ela tenha declarado a intenção inequívoca de furtar. Ela declarou a intenção inequívoca de furtar. Ela, inclusive, falou para outras pessoas, eu quero furtar aquele cara, estou só esperando ele sair de casa. Veja, ele, de modo subjetivo, tem a intenção inequívoca de praticar o crime. E, de fato, para ele, aquilo já é a execução, até porque ele não tem como ele entrar na casa da pessoa se ele não se posicionar antes, né, do modo correto. Então, para a teoria subjetiva, inicia essa execução neste momento. Só que não é a teoria aplicável no direito brasileiro. Não é a teoria aplicável no direito brasileiro, mas ela existe. Ao passo que a teoria da hostilidade ao bem jurídico é aquela situação em que você deve ver dentro de uma situação concreta de perigo. Pergunta: houve perigo ao bem jurídico penalmente tutelado? Você analisa o início da execução quando houve de fato ofensa, perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Qual que é o bem jurídico penalmente tutelado no exemplo que eu dei do cara que ficou de braço cruzado esperando o dono da casa sair? Quando que o bem jurídico foi efetivamente entrou em perigo, concretamente? Ficar de braço cruzado em frente à tua casa é uma situação de perigo? Não. Não é, não dá pra você chamar a polícia e falar, aquele cara tá tentando furtar minha casa. Mas o que ele fez? Ele tá de braço cruzado, então eu tô me sentindo ameaçado. Não dá. Agora, veja, a partir do momento que ele pulou o muro, talvez você possa entender que a teoria da hostilidade ao bem jurídico já ali, o bem jurídico já está em perigo, né? Você pulou o muro, aliás, você começou a pular o muro. Você colocou uma escada do lado de fora da casa e colocou o pé no primeiro degrau. Provavelmente para essa teoria já seria o suficiente. Mas não é a teoria mais aceita no direito brasileiro. Não é a teoria mais aceita no direito brasileiro. A teoria mais aceita no direito brasileiro, ela se encontra dentro da chamada teoria objetiva. Só que a teoria objetiva, ela sofreu alteração. Ela se divide em 3 teorias objetivas. Mas, certamente, a que mais, se você tiver que assinalar alguma coisa na OAB, você está perguntando, você tem que estar mais relacionado à teoria objetiva. Mas cuidado porque ela se divide em 3. Qual que é a ideia da teoria objetiva? A teoria objetiva é o olhar, a visão do terceiro observador. Você pensa assim, coloca um terceiro observador, uma pessoa que está de fora. Não é nem a vítima, a dona da casa, né? Porque a dona da casa ela vai se sentir ameaçada com o cara de braço cruzado olhando para a casa dela. E também nem o autor do delito. Porque você entrar na cabeça do autor do delito com uma teoria subjetiva, ela é muito difícil isso daí, né? Então, é o terceiro observador. Você está na rua, do outro lado da rua, vendo acontecer. E você está vendo uma pessoa de braço cruzado e a casa. Você vai falar que é execução? Não. Não. Você não vai falar. Concorda comigo ou não? Então, terceiro observador. Dentro do terceiro observador, que a teoria objetiva, aí sim você vai para... Você vai para a primeira parte, que é a objetivo formal. A objetivo formal, ela diz que é execução apenas quando você inicia o núcleo do tipo, inicia a execução no núcleo do tipo, realiza o núcleo do tipo. Exemplo, qual que é o verbo, o núcleo do tipo do crime de furto? É subtrair. Então, quando você pula o muro, você está subtraindo? Não. Quando você entra na casa, você está subtraindo? Não. Quando que você está subtraindo de verdade? Quando você coloca a mão na televisão e começa a puxar ela para você. Aí chega alguém, a polícia chega, você solta a televisão. Para a teoria objetivo formal, só é execução quando você inicia o núcleo do verbo. Então, no caso do homicídio, só é execução quando você efetua disparos na pessoa. Quer dizer, você sacou a arma e começou a puxar o gatilho na pessoa. Você já está disparando na pessoa. Deu para entender? Também não é mais a mais aceita hoje. Já foi no passado, mas com evolução não é. A teoria objetivo material, ela é bastante utilizada.
mas não é a mais utilizada. A objetivo material, ela já é uma evolução sobre o objetivo formal. Ela vai falar que execução é tanto a realização do núcleo tipo, como o ato imediatamente anterior. E o que seria o ato imediatamente anterior? Aí você tem que usar a lógica. Então, objetivo material, tanto o núcleo do tipo, que é pegar a televisão, quanto o ato anterior. Qual que seria o ato anterior? Entrar na casa, talvez? Pular o muro? Talvez também, tá? Perceba que isso não é claro. E com certeza a mais aceita é a teoria objetivo individual. A teoria objetivo individual é a mais aceita pela doutrina, inclusive com posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, NELS. Então, se eu fosse você na OAB, eu tentaria pensar na teoria objetivo individual. Qual que é a ideia do objetivo individual? Veja só, você ainda continua na visão do terceiro observador, ok? Terceiro observador, porque é teoria objetiva. Só que ela é objetiva individual. Você tem que entrar no plano do agente. Olha só que loucura. Você se vale do terceiro observador, então você está olhando a cena, só que você precisa compreender a finalidade, a intenção individual do autor, do agente. Isso parece bem em consonância com a teoria finalista da ação do Helms-Weltzel, não é? Conduta não é toda ação dirigida a um fim? Então, olha só, de fato você precisa ver o que aquele cara está querendo fazer. Ele está pulando aquele muro para quê? Volto a dizer, porque poderia ser para, sei lá, matar o cachorro. Pode pular o muro para quê? Sei lá, para sair com a vizinha. Porque o marido saiu, aí você foi lá e vai se encontrar com a vizinha. Quem disse que é para furtar? Mas olha só, terceiro observador, eu tô olhando, tô vendo o cara pulando o muro. Porra, pra mim aqui já tá errado. Pega esse cara, individualmente, o plano dele, o que ele queria? Ele queria subtrair? Queria. Então, olhando o terceiro observador e olhando o que você queria, eu chego naquilo que é ato executório. E de fato, para a teoria objetivo individual, inicia-se a execução no pular do muro. E é assim que o STJ entende, é assim que a maioria dos tribunais entendem. Mas volto a dizer, essa questão é uma questão pacífica? Não. É uma questão polêmica, e se você for chamado a se posicionar numa segunda fase do exame de ordem, né? O pessoal que está prestando, a Cleide, a Shirlene, você pode discutir isso, né? Você pode discutir isso, principalmente se você estiver pensando numa OAB na qual a maioria das pessoas, se vão fazer OAB, é para defender o réu. Então, tudo bem? Fui bem profundo aqui, com certeza não precisaria ser tão profundo, mas eu fiz questão de trabalhar todas essas questões para que você não tenha dúvida. Pessoal da Estácio, tem uma coisa para falar para vocês. A sua apostila não fala nada de intercrimes, não fala nada de tentativa, não fala nada de consumação. Então, tudo que eu estou falando para você, você não encontra na sua apostila. Depois eu me comprometo a mandar algum material para vocês, algum link interessante aí, tá bom? Mas a sua apostila não vai te ajudar nesse caso. Tá bom, minha gente? Tudo bem? Tranquilo? Estamos já chegando no final da aula, hein? Também 10 para as 10, né? Não tem como não chegar no final da aula. Vamos para uma parte um pouco mais teórica. Espécies de tentativa. Espécies de tentativa. E essa parte ela é bem teórica mesmo, tá? A aplicabilidade prática dela é muito pequena, mas a gente tem que passar por ela, porque também concurso, exame de ordem pedem, e eu vou pedir na prova de vocês. Então, espécie de tentativa. O pessoal aqui do Insta, vou colocar para vocês, tá bom? Vou colocar para vocês. Espécies de tentativa. Quanto ao iter criminis, quanto ao resultado produzido na vítima, quanto à possibilidade de alcançar resultado, tá?
Quanto ao iter criminis, a tentativa pode ser imperfeita ou perfeita, tentativa imperfeita ou inacabada, tentativa perfeita ou acabada. Tentativa imperfeita ou inacabada, tentativa perfeita ou acabada. A tentativa pode ser branca ou cruenta. E ela pode ser idônea ou inidônea. Legal. Tentativa perfeita e imperfeita. Tentativa perfeita é aquela em que o agente, apesar de praticar todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o crime. Imagine que você tinha 10 munições na sua arma. Você dá 10 tiros no cara e erra os 10. Ou acerta alguns, mas ele sobrevive, não morre. Quer dizer, tudo aquilo que você poderia fazer para matá-lo, você fez. Tentativa, desculpa, tá? Se eu tô falando de imperfeita, é a perfeita, tá? Se eu por acaso falei da imperfeita, é da perfeita. Então a tentativa perfeita, você acaba o crime. É chamado crime falho ou crime frustrado, tudo bem? Porque você fez tudo aquilo que você poderia fazer. Dado no exame de ordem, pessoal, concurso público, eles não vão te dar de mão beijada isso, tá? Eles não vão falar de tentativa perfeita, eles vão falar de crime falho ou crime frustrado, tá bom? E a tentativa imperfeita ou inacabada? Bom, é aquela em que eu não consigo me valer de todas todos os instrumentos, de todos os atos à minha disposição. Não consigo, então eu dou 2 tiros na pessoa, mas vem a polícia e troca tiro comigo, ou a pessoa foge, a arma falha, então dei 2 tiros, a arma falhou. Então quer dizer, eu não consegui finalizar todas as minhas tentativas, todos os meus atos executórios. Então tentativa imperfeita, eu não consigo concluir todos os atos executórios. Tentativa branca ou incruenta, o ato executório contra o objeto que eu pretendo lesar, ele não causa nenhuma lesão ao objeto. Não causa nenhuma lesão ao objeto. Pense no corpo de uma pessoa. Eu quero matar uma pessoa, só que eu dou 10 tiros e erro os 10 tiros, sou ruim pra caramba de mira. Quer dizer, dos 10 tiros que eu dei na pessoa, eu não acertei nenhum. Eu não lesei a pessoa, não houve nenhuma lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Uma tentativa branca ou incruenta. Cuidado que as pessoas acham que a tentativa branca tem a ver com sangue. Você pode até usar isso para decorar, tá? Tentativa branca sem sangue, vermelha com sangue, né? Tentativa vermelha é aquela em que eu, de fato, lesiono o bem jurídico, tá? Então, tiro o sangue da pessoa. Então, eu dei 10 tiros, acertei 4, sangrou, tentativa vermelha. Isso para você decorar. Agora, não pense só que é no caso de contra um corpo. Pode ser contra também um bem jurídico, tá? Um objeto. Então, eu tento subtrair um veículo, só que eu nem entro no veículo, eu não causo nenhum dano ao veículo, né? Eu não consegui lesar de nenhuma maneira aquele bem jurídico. E a tentativa vermelha é quando o bem jurídico ele é lesado, ele é atingido. É claro que quando você pensa em corpo fica bem mais fácil. E a tentativa idônea ou inidônea, a idônea, o resultado, apesar de possível de ser alcançado, só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade. O resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade. A tentativa idônea, minha gente, a tentativa idônea é o crime tentado comum. A tentativa idônea é o crime tentado comum. Todos os crimes tentados, eles são idôneos, tudo bem? A tentativa
idônea é o tipo penal comum. A tentativa idônea é o crime tentado comum. Agora, a tentativa inidônea, ela não pode nem ser considerado como crime tentado. A inidônea não pode nem ser considerado como crime tentado, porque o crime é impossível de se consumar. O crime é impossível de se consumar. Artigo 17 do Código Penal. Então, a gente chama de tentativa inidônea apenas por uma questão conceitual, mas de verdade não é crime tentado. Se trata de um tipo de crime impossível, que vai ser objeto de nossa aula mais para frente. Crime impossível é, pela absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, eu não consigo consumar o delito. Exemplo de eu tentar matar um cadáver. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? A pessoa já está morta, eu dou disparos de armas de fogo contra o corpo. Eu achava que ela estava viva, mas ela estava morta. É tentativa? Não. Se chama no máximo de tentativa inidônea, que não é tentativa propriamente dita, é um crime impossível. O pessoal retornou agora então aqui para o Instagram. Só terminei de falar de tentativa idônea e inidônea. A tentativa idônea é a comum, é a tentativa do Código Penal. Você não pratica o crime por circunstâncias alheias à vontade. A inidônea não é tentativa. Eu chamo de tentativa inidônea apenas questão conceitual, apenas de classificação. Tentativa inidônea é crime impossível, artigo 17 do Código Penal.